Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações. Nós queremos agradecer a você pela sua presença nesse canal e queremos pedir a Deus e a Jesus que possa trazer ao seu coração a paz que você está precisando, que você tenha forças para superar as suas dificuldades e caminhar sempre em direção ao bem, em direção a Jesus. Que a paz do Cristo esteja em seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver, e que você possa estar sempre atento, que o melhor é fazer o melhor, em nosso benefício, em benefício de todos que estão conosco na caminhada. E em nome de Jesus, de Maria de Nazaré, do nosso anjo guardião, de nossos mentores e guias espirituais, que possamos ter uma excelente semana, que possamos ter uma excelente noite e que possamos produzir muito nessa semana para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso crescimento moral e espiritual. E em nome de Deus e em nome de Jesus, nós vamos iniciar o nosso momento de oração desta hora. Oramos a prece que o Senhor nos ensinou para começarmos o nosso trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dele é Reuniões Cristãs. Diz o seguinte: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19. E Emmanuel vai comentar conosco esse texto de João. Diz ele: desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pela porta da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça inflexível, com o perdão de um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando a esperança de todos na vida eterna. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nos
como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, pois por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Então, meus irmãos, nós vamos aqui refletir sobre essa questão, reuniões cristãs. Então, nós já vimos que o que aconteceu, com a chegada do Cristo junto aos discípulos, depois de tudo aquilo que aconteceu, que todos ficaram tão desesperados, e o Cristo veio mostrar para eles que a vida continua, que nós estamos num mundo vivendo em dois instantes de nossas vidas, um na carne e outro momento fora dela. E quando nós estamos fora dela, nós temos condições de conversar com aqueles que estão na carne. E ali ele vai lembrar da época de Moisés, onde foi proibido falar com os espíritos. E ele fala, E ele fala que houve, proibiram terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Ou seja, as pessoas faziam muita confusão com essa história de ficar conversando com os espíritos, atrapalhando até o desenvolvimento deles no mundo espiritual por esse chamamento intenso que havia. Por isso foi proibido, para que não ficasse o tempo todo chamando criaturas que às vezes não têm nem condições de vir, mas fica aquela pressão, aquele sentimento que não vai ajudar, só vai atrapalhar. Então, por isso foi proibido. Porque também faziam muitas coisas não muito acertadas com esses espíritos que vinham para falar, para trazer mensagem, Então, isso foi proibido. Mas Jesus veio nos mostrar como deve ser feita essas reuniões e de que forma se pode trabalhar nisso. Na questão da mediunidade com o homem encarnado e o desencarnado. Respeito pelos dois. Sentimentos de amor com os dois. Sentimentos de paz com os dois. Interesses com os dois. Não podemos desrespeitar aqueles que estão fora da carne. Temos que respeitar a todos, os que estão encarnados e os que estão desencarnados. E as nossas preces que fazemos diariamente vão para aqueles que estão encarnados e desencarnados. Então, nesse momento que nós estamos aqui conversando, nós estamos fazendo o esclarecimento para nós mesmos com a leitura e para os outros que estão aproveitando essa leitura e dessa reflexão para se ajudar. Então, vamos como Jesus nos ensinou, amar a todos, a encarnados e desencarnados, e orar por todos. Como ele diz, entretanto, Jesus, assim como suavizar a lei antiga da justiça inflexível com o perdão, deu um amor sem limite, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, veio trazer um novo conhecimento, um novo momento. E é muito importante a gente lembrar que ele diz aqui, cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que se anelavam ao convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado,
dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Ou seja, naquele momento de recolhimento, naquele momento de oração, naquele momento que ficaram ligados ao Mestre através daquela oração, o Mestre chegou para esclarecer todas as dúvidas que ali estavam postas. Então nós precisamos fazer isso nesse tempo. Orar para Jesus, buscar Jesus para o nosso coração e fortalecer a nossa fé. Desde essa hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniram tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma. Então, ali ficou mais fácil de conversar com Jesus, de trazer essa informação para que pudesse se espalhar na terra e chegar até nós. Então, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, ou se conservar afastada de certos prejuízos dogmáticos e do sacerdócio organizado. Então, que Jesus possa abençoar todos nós que aqui estamos e que nós possamos pensar nessa importância de estarmos ligados ao mundo espiritual com a nossa fé, com a nossa oração, como todos estão, embora muitos não reconheçam pela forma como eles convivem com esse fato. Mas todos vão orar pelos que partiram em todos esses lugares. Há oração. O cristão está sempre orando para aqueles que foram para o outro plano da vida. E para encerrar, nós trouxemos um texto de Alta de Souza que fala da caridade, que é a grande caridade, que diz: glorificada sejas onde fores, mão que te fazes sol, apoio e ninho, para todos os tristes do caminho, mão que recorda um lírio aberto às dores. Mãos generosas, mãos em que adivinho a mensagem do Cristo em resplendores. Mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxergue a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto. Vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. Amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite de sono, bom descanso e que o dia de amanhã e essa semana que se inicia seja de muito progresso para todos nós. Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui nesta hora e peço a Jesus por você, por sua família e por todos os seus amores, todos aqueles que estão no seu coração, no seu pensamento e nos seus sentimentos. Que Jesus possa abraçar a todos e elevar ao mais alto os pedidos que serão feitos e que serão aceitos, se for da vontade de Deus, para o seu progresso e para o seu melhoramento. Que assim seja, graças a Deus. E nós oramos a Maria de Nazaré para encerrar esse nosso momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos, e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz
e o amor de Jesus esteja sempre conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Muito obrigada a você que está aqui conosco, muita paz e, se Deus nos permitir, até a semana que vem, se Deus quiser.